Boa noite, queridos alunos e alunas que acompanham aqui as nossas aulas semanais, as aulas de artes com a professora Lid. Pessoal, hoje eu vou fazer um pedido para vocês que estão acompanhando aí as aulas, façam uma gentileza que vai ser muito boa, tanto para vocês quanto para a professora Lid, tá bom? Quando vocês acessarem o link da aula, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem sobre a aula, tá bom? Se possível, deixe o seu nome, porque isso também vai facilitar a presença de vocês, tá? Fica mais fácil depois da gente dar uma olhada, ver quem é que está acompanhando, quem é que está assistindo às aulas, tá bom? E hoje nós vamos começar, né? A gente vai continuar falando a respeito desse assunto que a gente vem falando nessas duas primeiras aulas, né? Então, vamos fazer assim, digamos que uma sessão remember, né? Vamos relembrar o que a gente estava vendo nessas aulas para a gente continuar o assunto de hoje. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, tá? Lembrando que o tema da aula de hoje é os hieróglifos e emojis. E a gente vai tentar entender qual que é a relação desses dois símbolos. Lembrando que a gente começou a aula 1 falando sobre a arte enquanto comunicação, a arte como cultura, né? E cultura, eu já expliquei para vocês em outras ocasiões, é tudo aquilo que a gente vai construindo, né? O povo vai construindo, a história vai construindo, as pessoas vão construindo. Então, a gente viu lá na aula 1 as artes rupestres, as pinturas rupestres, e como que o homem primitivo utilizava já, né, dentro da sua essência, essa necessidade de se comunicar através de símbolos, através de desenhos, através da imaginação que ele já ia construindo dentro da sua mente, sobre todas as histórias que ele vivenciava. E isso ficou como um registro histórico-cultural, que são as pinturas rupestres, a arte rupestre, que também é uma comunicação, ou seja, uma forma de se comunicar. E aí, a gente vai começar já a entrar no tema de hoje, né? Então, a gente viu a questão da pintura rupestre, na aula 2 a gente também viu a questão dos símbolos, né? Da leitura visual que a gente faz e dessa linguagem não verbal que a gente utiliza, que está justamente dentro dessa grafia de símbolos, que se dá através do desenho, através da imagem, através da cor, através da textura e através da arte visual. Vamos observar, então, esse mural. Gente, qual seria a relação da primeira, né? Então, vamos voltar lá, na primeira pintura rupestre. Vamos dar uma observada, né? Qual a figura que a gente vê, como que a gente pode descrever essa cena e qual a relação que tem com essa outra parede. Bom, a primeira relação que a gente vai ver é que ambas essas artes, ambas comunicações, estão sendo grifadas em uma parede. Aqui em uma rocha, né? A gente está falando de rupestres, caverna, e aqui a gente está falando de parede. Aqui, gente, é um hieróglifo em parede de templo egípcio. Aí, a essa altura, vocês devem estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é um hieróglifo? Gente, os hieróglifos, vamos dizer assim, seriam a primeira escrita que foi desenvolvida
pelo homem. Então, a gente começou lá no homem primitivo, aí a gente vai caminhar um pouquinho na história, tá? Quando eu falo caminhar um pouquinho é porque passaram-se assim muitos e muitos, muitos anos, provavelmente milênios, e nós vamos chegar no Egito. Essa parede que vocês estão vendo, né, que são os hieróglifos em parede do templo egípcio, são justamente escritas que foram deixadas nesse templo, e essas escritas, elas têm, né, o seu significado, elas têm a sua leitura. Obviamente, para quem sabe ler esses símbolos e esses signos que foram grifados, que foram talhados nessa parede. Bem, para que as pessoas usavam os hieróglifos? Da mesma forma, e aí que eu falo que a gente usa os emojis hoje. É uma grafia, é um símbolo que comunica, tá? Aí nós vamos passar para a próxima. Olha. Qual seria essa relação dessas figuras que vocês estão vendo e os emojis de hoje em dia? Vamos dar uma pequena observada para a gente poder ver qual a relação que teria os emojis de hoje com esse alfabeto egípcio? Para essa dedução, digamos assim, a gente precisa ter um pouco de observação. Então, a gente tem que parar um pouco para a gente dar uma observada na figura número 2, que são esses símbolos talhados na parede, e a gente também vai ter que voltar um pouquinho lá na pintura rupestre. Por quê? Porque a gente tem que observar esse princípio de comunicação, esse princípio de escrita que se dá através do desenho, através da linguagem visual, e como isso vai repercutir depois em micro desenhos, né? Porque aí a escrita ela tem uma estética, ela tem uma forma correta e ela traz essa comunicação. A gente pode perceber que essa parede, ela já tem uma linha. Então, vamos imaginar a linha de um caderno e como que esses símbolos, esses signos são escritos nessa linha. Quando a gente vem aqui para o hieróglifo do Antigo Egito, que depois dá origem, né, ao antigo alfabeto do Egito egípcio, a gente vai perceber o quê? Que cada letra tem uma representação de uma figura, né? Seja ela um objeto, um animal, a parte do corpo, enfim, a gente vai ver que cada figura aí representa uma letra. E essa letra, ela está ligada não só à letra do alfabeto, como também a outros símbolos e outros signos que estavam presentes dentro desse pequeno recorte. Então, a gente precisa prestar muita atenção para a gente poder entender como que vai se construindo essa comunicação. Aqui, gente, a gente vai ver que a gente vai ver um tipo de escrita egípcia. Então, imagine que nessa figura que vocês estão vendo, está escrito uma mensagem, que a gente não vai entender, porque a gente não conhece, né, a linguagem egípcia, muito menos a dos hieróglifos egípcios, mas a gente pode entender que existia muita simetria e existia muita lógica dentro do pensamento que eles estavam construindo com essas figuras, né, para representar uma mensagem. E aí é a escrita egípcia. Bom, para a gente entender um pouco, gente, então assim, quando a escrita começou a ser desenvolvida no Egito,
ela era algo que chegava a muitas poucas pessoas, né? Não atingia muitas pessoas, eram poucas as pessoas que tinham, digamos assim, o privilégio de conhecer a escrita e ser um detentor dela. E eu uso essa palavra porque naquela ocasião seria isso. A pessoa seria detentor daquele conhecimento e devido a isso ele tinha um certo poder. Então, quem iria ter o conhecimento da escrita egípcia? Na grande maioria das vezes, as pessoas que fossem trabalhar para o governo, tá? Então, com certeza não seriam as pessoas mais pobres, né? Até porque o Egito tinha muitos escravos, não foi à toa que todas aquelas pirâmides, todas aquelas artes egípcias foram construídas. Foram construídas, sim, mas também devido a muita escravidão. Sem essa escravidão toda, talvez, não sei se seria possível, né? Mas poderia ter sido um trabalho bem pago e bem remunerado, né? Para as pessoas que viviam naquela época. Mas, enfim, os escribas, eles tinham esse nome justamente porque eles estudavam, eles conheciam, né, a escrita egípcia e toda a sua simbologia, e aí eles se tornavam esses escribas, que eram as pessoas que realmente sabiam escrever e sabiam ler. E essas pessoas, elas tinham um poder, né? Porque elas tinham conhecimento. Então, elas conseguiam trabalhar para o governo e usar, né, do seu conhecimento para levar informações ao povo. Então, o objetivo, naquela ocasião, era esse, tá? Só para a gente esclarecer um pouco aqui, é óbvio que eu não vou entrar muito em detalhe, porque aí a gente já vai entrar para uma aula de história, né? E não é o objetivo. Bom, aí eu vou perguntar, qual que é a semelhança que a gente vai ver, né? Dentro desses emojis, que foi onde eu terminei a aula passada e falei, bom, a partir da próxima aula a gente vai trabalhar os emojis e vamos tentar entender como eles se comunicam conosco, ou como a gente se comunica através deles. Então, olha só, gente, aqui está a escrita egípcia, aqui está o hieróglifo do Antigo Egito. Aqui está o hieróglifo em parede de um templo egito. E a arte rupestre, as pinturas rupestres. Então, para a gente entender como que todos esses símbolos, todos esses signos chegam até nós hoje, se relacionam, né, perfeitamente conosco, a gente precisa entender o que aconteceu aqui, para entender depois o que foi acontecendo e como que foi se desenvolvendo. E é lógico, gente, que aqui eu fiz apenas um recorte, mas se nós pegássemos a escrita de outros lugares que não fosse o Egito, a gente também poderia chegar dentro da mesma semelhança, da mesma combinação, desse mesmo olhar de estar ali observando o que acontecia numa escrita e em outra. Para a gente perceber, gente, que a nossa grande leitura é a leitura visual. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a escrita da palavra que às vezes a gente não entende que primeiro o nosso cérebro, ele realmente vai ler esse símbolo, esse signo, e depois ele vai transformar em palavra, né? Então, eu coloquei aqui que qualquer semelhança não é mera coincidência. E não é mesmo, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui nos emojis. Então, vamos parar um pouquinho para a gente observar também quais são esses emojis que, de repente, a gente usa bastante. Bom, qual seria esse emoji? Uma carinha feliz, triste. Qual seria? Eu acredito que é uma expressão de quem está de bem com a vida, né? Ah, aqui você com certeza vai usar para dizer que você está apaixonado, que você gostou muito de algo e você vai acabar usando esse emoji aqui para representar isso que você quer dizer. Se de repente eu estou um pouco assim atordoado, né? Sabe aquele dia que eu acordei assim, né?
meio tantã, meio, eu acho que eu estou meio abilolado, de repente você pode representar através desse emoji, né? Gente, eu não sei, viu? Acho que hoje eu estou meio doido. Então, você acaba mandando esse emoji para aquele grupo, para sua mãe, para sua esposa, para sua namorada, enfim, você acaba mandando essa mensagem para alguém, né? Uma única figura já diz tudo. De repente você ficou muito, muito chateado com alguma coisa, meio assim, sabe? Eu não gostei muito, né, do que aconteceu, não gostei muito dessa atitude. Eu não gostei muito, né, que infelizmente o Brasil perdeu no vôlei, menos uma medalha. De repente você pode expressar com esse emoji que está aí na tela. Eu sou uma pessoa tão inteligente e tão engraçadinha que muitas vezes as pessoas acham que eu sou um nerd. O nerd muitas vezes pode ter essa representação. Ou então, aquela pessoa, né, que normalmente é muito curiosa, muito inteligente, mas que de repente é engraçadinha também, né? E a gente pode representar com esse emoji que está na tela agora. Mas aquele dia que eu acordei e vi as notícias sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, gente, eu comecei a chorar, 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 chorar. E olha só o que foi que me representou. Foi esse emoji do choro. Meu Deus! E teve gente que não entendeu por que você ficou daquele jeito. De repente você mandou um emoji daquele, né, naquele grupo, e outra pessoa ficou confusa, falando: como assim? Como assim você está chorando? O que está acontecendo no Brasil e no mundo que eu não estou percebendo? Estou confuso. Que? A conta de luz veio esse valor? Meu Deus! É a hora que você vai usar esse emoji. Mas acontece que quando chega a conta de luz, a conta de água, a conta da internet, os preços altos do mercado, você vai fazer: meu Deus, o que é isso? Essa pandemia não acaba nunca? Pois é. Na grande maioria das vezes, você vai utilizar esse emoji para demonstrar como você está atordoado, abismado com toda aquela situação. E vai ter gente que vai chegar para você e vai falar assim: ponta firme aí, certo? Pega nada não. Vamos fazer um ok aqui. É uma perspectiva, mas não se esqueça, ao sair de casa, ao estar em ambientes fechados, coletivos, use sempre máscara e álcool em gel. Porque, gente, esse emoji da máscara existia muito antes da pandemia. Mas olha só, quem criou esses emojis já estava sendo meio visionário, né? Talvez ele soubesse que a gente ia passar um bom tempo com esse tipo de adereço, né? E que, é lógico, salva vidas. Tem quem duvide, mas salva vidas sim, tá bom? Não adianta me mandar esse emoji depois que eu mandei esse para o grupo falando: gente, usa máscara. Aí vem o outro e falando assim: mas será que vai adiantar alguma coisa mesmo? Tem muita gente aí que deveria dar o exemplo, né? E não está dando aí no nosso país. Mas, enfim, será que a gente tem que ir nos maus exemplos? Ou nós podemos ter olhar crítico e analisar muito bem aquilo que realmente pode fazer bem para nós e para a nossa família? As imagens também mostram isso, né? Porque tem gente que vai olhar para você e vai falar: por favor, gente, vamos usar máscara, vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte para que essa pandemia finalmente passe. Você também pode usar esse emoji, não só para isso que eu estou falando aqui, né, gente? Esse roteirinho que acabou surgindo, mas também para os outros grupos aí que você participa e, de repente, você quer comunicar algo do gênero. Você acha que você é uma santa?
Ou você acha que alguém é santo? Mas os emojis, gente, tem os dois lados. E do mesmo jeito que tem essa figura de anjinho, pode ter aquela que mostra que hoje você acordou com a cara da maldade. E aí? O que você vai fazer? Gente, nós somos esses dois polos, viu? O bem e o mal, sempre juntos. Ah, mas eu não ligo para isso porque, no fundo, eu sou uma pessoa sempre muito apaixonada. Ah, tem gente que vai ficar mandando corações e corações e corações o tempo todo pelo WhatsApp. E pode te mandar um coração que de repente está batendo. Porque olha só, gente, esse coração é um coração, mas esse aqui está pulsando. Vocês conseguem perceber a diferença? Esse está pulsando por alguma coisa. E esse, de tanto pulsar, se abrilhantou. É um coração muito cheio de vida, é um coração que está mostrando para você o brilho, o valor que você tem para essa pessoa que você está enviando esse coração. Olha só que legal. E eu espero de coração que essa pessoa não te deixe de coração partido e que você não receba nunca esse tipo de emoji. Mas ele também existe, tá bom? Gente, eu me diverti muito fazendo essa pesquisa para essa aula. E aí eu descobri que os corações dos emojis, eles têm significado. Olha só que legal. Você vai abrir lá a tela do seu celular e você vai ver aquele monte de coração, né? Olha só. Coração vermelho é o coração. Agora você sabia que o amarelo significa amor puro? O verde, inveja. O azul, tristeza. O roxo, amor proibido. E o coração partido eu já mostrei aqui para vocês, né? Os dois corações que batem juntos e o amor que está no ar, que são esses dois coraçõezinhos, com esse girinho aí, gente, é o amor que está no ar. O coração palpitante, que eu também já mostrei aqui, e o coração inquieto, que é o coração da professora Lindy, viu? Não se aquieta com nada, tá sempre buscando aí alguma coisa interessante para movimentar. Mas tem coração emocionado, que é aquele coração brilhante que eu mostrei para vocês anteriormente, e o coração com flecha, pelo amor. E também temos o coração com laço, que normalmente é aquele coração que é de presente. Ou seja, gente, não é à toa que esses corações todos estão aí no seu teclado do seu WhatsApp. Use na hora certa, no momento certo e sabendo o significado. Senão, né, a gente pode criar um outro sentido naquela mensagem que a gente gostaria de estar enviando. Ah, e esse emoji? Quando o seu coração está batendo muito, você pode, de repente, se deparar com essa figurinha lá e querer mostrar para todo mundo que você está vivendo um momento muito feliz, seja com a sua namorada, namorado, esposa, esposo, noivo, noiva, ou até em família, dois irmãos, né, um pai e uma filha, por que não? Pode representar muito mais essa imagem que a gente está vendo. E aqui é um presente. Quando você está dando o seu coração para alguém, ou seja, olha, o meu sentimento é todo para você. Muito gostosa esse emoji, né? Ah, e esse, gente, esse é um emoji um pouco perigoso. Olha só, eu estou de olho nos seus lábios, no que a sua boca está dizendo, quando você está prestando muita atenção nas palavras daquela pessoa. E de repente você pode descobrir que você achou a boca dela muito bonita, né? E sabe lá o que vai acontecer. Pode ter também essa mensagem embutida. Aí você vai falar, professora Lindy, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas essa aula é para que você pense.
E agora eu vou contar uma historinha para vocês. Você sabia quem foi que criou os emojis? E o que significa essa palavra? Olha, gente, eu falei erroneamente numa aula que emoji era uma palavra em inglês. Depois que eu falei isso, eu fiquei pensando, eu falei, mas espera aí, eu não conheço essa palavra no inglês. Essa palavra não é em inglês. E fui pesquisar. E realmente, gente, eu percebi que não tem nada de inglês nessa palavra. Essa palavra é uma palavra japonesa. O E de emoji, significa imagem, emoji, letra. Ou seja, é a letra que cria a imagem, ou a imagem que se transforma na letra. E quem criou esses emojis, gente, só podia ser. Foi um japonês chamado Shigetaka Kurita. Shigetaka Kurita. Ele criou, gente, esse emoji, uma história assim, um pouco engraçada. Ele trabalha com tecnologia, né? Então, ele resolveu criar alguns emojis quando ele percebeu que em alguns jogos os adolescentes se comunicavam muito mais pelas figuras do que digitando as palavras. Mas isso em alguns jogos antigos. E aí, como ele trabalhava com tecnologia, ele resolveu pegar esses símbolos que estavam acontecendo nesses jogos e transformar de alguma maneira nessas figuras que a gente vê e que a gente chama, né? Ou melhor, que foi dado o nome de emoji. Então, essa concepção se deu em meio à febre dos pagers. Gente, pagers era um aparelhinho, olha, eu nem lembro mais direito como que ele era, mas ele era um aparelhinho que, quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, os adolescentes realmente usavam bastante, né? Então, os pagers, eles tinham umas propostas ali no teclado de mandar algumas figurinhas, mas elas eram meio limitadas, elas não eram tantas como a gente tem hoje, né? No WhatsApp. E aí, né, esse criador, esse designer, né, japonês, super, extremamente criativo, chamado Shigetaka Kurita, que ele trabalhava para uma empresa chamada NTT Docomo, que é uma grande empresa de telefonia celular do país, né? Então, eu já expliquei, né, por que deu essa concepção, e ele realmente criou uma forma das pessoas se comunicarem de maneira criativa, de maneira resumida, né, porque uma imagem diz muita coisa e também divertida. Ou seja, ele colocou diversos adjetivos dentro de uma única questão. E as pessoas se deliciam aí se comunicando através dos emojis. Agora, dá uma olhadinha aí nessa tela. Você acha que entre essa tela e aquela primeira tela, né? A primeira tela, vamos voltar lá? Daquela parede aqui. Essa imagem e aquela última imagem, elas têm alguma semelhança, gente? Será que a gente realmente não traz assim uma memória muito complexa de todas essas imagens que já permearam o mundo? Eu vou deixar aqui essa reflexão, né, para a gente fazer junto, tá? Mas eu também vou deixar um exercício. Então, vamos lá. Para você fazer esse exercício dessa aula de hoje, eu vou pedir que você observe muito bem esses emojis que eu coloquei aqui. Observe muito bem também as figurinhas que você tem no seu teclado e você vai criar, vamos deixar aqui nos corações, você vai criar uma frase com esses emojis. Então, assim, você pode desenhar no papel, né, essa frase com os emojis, né? Então, por exemplo, eu amo estudar. Como que você colocaria esse eu amo estudar em emoji?
né? Dá uma pensadinha aí. Uma segunda frase, por exemplo, sou uma pessoa positiva. Como que você vai representar essa frase? Sou uma pessoa positiva. Você vai colocar em emojis essa frase, sou uma pessoa positiva. A terceira frase seria: quero, luto, consigo. Como que você também vai colocar esta frase? Quero, luto, consigo. E aí você também pode colocar alguns temas de filmes, como por exemplo, O Rei Leão ou A Era do Gelo. Fácil, eu também acho fácil. O Rei Leão, A Era do Gelo e o terceiro eu vou deixar pela sua escolha, tá bom? Aí você vai fazer essa atividade e, é claro, você vai enviar para mim, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham curtido bastante a aula, que vocês tenham se divertido e que vocês façam a relação de todas essas linguagens e todas essas formas que a gente tem de comunicação e como isso é importante para a leitura que a gente faz do mundo. Não só na época lá da pintura da caverna, mas também nos dias de hoje e como elas são importantes para a nossa comunicação, tá bom? Então, gente, eu vou deixando aqui o meu abraço, meu beijo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para vocês receberem a notificação das aulas e a gente vai continuar toda semana se encontrando aqui, tá bom? Para mais uma aula, mais uma atividade e eu te encontro. Beijo para quem vem aqui no presencial. Grande abraço para todos e até a próxima aula.